Continuação de ontem. E eu não falei boa tarde hoje. Esqueci. Boa tarde para todos. Vamos continuar ali com a explicação do capítulo que nós começamos ontem. Vimos os verbos, modo indicativo, verbos no modo indicativo, modo subjuntivo. Não, só indicativo. Aparece ali o exemplo dos três, indicativo, subjuntivo e imperativo, mas nós vimos o modo indicativo, ok? Eu gostaria que vocês estivessem procurando depois as conjugações dos verbos, para vocês lembrarem como se conjuga, né, os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Verbos da primeira conjugação terminados em ar, segunda conjugação terminados em er e terceira conjugação terminados em ir, ok? Tem alguns verbos que terminam em or, mas não, eles são conjugados iguais aos da segunda conjugação, iguais aos que terminam em er, ok? Ali nós vimos presente, pretérito, os três tempos do pretérito e o futuro, que são os dois tempos do futuro. Ok? Hoje nós vamos lá para transitividade verbal. Transitividade, nós vimos ontem o verbo intransitivo, que é aquele verbo que ele não exige complemento, ele tem sentido completo quando você termina a oração nele, e esse verbo ele tem sentido completo. Vou compartilhar com vocês agora o livro para nós acompanharmos, ok? Só um pouquinho. Aqui nós temos a transitividade verbal. Minutinho, gente, só um pouquinho. Só um minutinho. Isso. Compartilhando agora a tela. Aqui nós temos o verbo intransitivo. É aquele verbo que ele não precisa de complemento. Ele tem sentido completo. Temos um exemplo ali, o interesse pela arte aumentou nos últimos tempos. O interesse pela arte aumentou. Então, ali nós paramos a oração aqui no verbo e nós vimos que ele não precisa de complemento, porque o interesse aumentou, apenas aumentou. Não temos o que explicar essa ação. O que aparece aqui depois, né, do verbo, nos últimos tempos, não é complemento do verbo, mas sim um adjunto adverbial de tempo. Tá? O que pode acontecer nos verbos intransitivos, eles virem acompanhados de adjuntos adverbiais. Vou indicar tempo, modo, lugar, ok? Temos um outro exemplo, o tenor canta muito bem. Quem canta, canta. Não há necessidade também de explicar essa ação, porque existe uma única forma. Então, ali paramos aqui, o verbo não precisa de complemento, tem sentido completo. O que aparece depois, ali o muito e o bem, são advérbios, um está modificando o significado do outro, né? A função do advérbio é essa, de modificar um substantivo, adjetivo ou advérbio. Desculpa, substantivo não, o verbo, né? O verbo, adjetivo ou próprio advérbio. Eu vou eliminar essa janela que está aparecendo aqui. Só um pouquinho. Ok. Então, ali nós temos... Aqui eu quero... foi mostrado. Vamos intensificar o quanto ela canta bem. Então, modifica o advérbio bem. Então, ela canta muito bem.
Se nós tirarmos esse advérbio, ficaria ela canta bem, né? O modo como ela canta. Só um pouquinho. Isso. Então, ali nós temos dois verbos que indicam que são verbos intransitivos. Eles têm sentido completo. Quando nós dizemos assim, a criança chora, né? A criança chora muito. Chorar é um verbo que não precisa de complemento, ele tem sentido completo também. A criança caiu. Cair também só existe uma forma, então não há necessidade de explicar essa ação. Então, ali também ele é um verbo intransitivo. Agora, na outra página, nós vamos ver ali os verbos transitivos diretos, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. Aqui, vocês vão ver, o verbo transitivo é um verbo significativo, né? Ele precisa de um complemento porque ele tem sentido incompleto, né? Ele, só parando a oração no verbo, nós não temos um sentido completo da oração. Então, aqui, o verbo transitivo direto, ele é um verbo que exige complemento, mas que não tenha a preposição. Como no exemplo aqui, o público aplaudiu a representação. Aplaudiu. Quem aplaude, aplaude alguém ou alguma coisa. Então, aqui, o aplaudiu o quê? A representação. Ele precisa de complemento, o verbo não tem sentido completo. Então, aqui temos um complemento que não tem preposição. A representação é um artigo mais um substantivo. Então, o verbo aqui é transitivo direto. Observem aqui que o transitivo direto exige complemento sem preposição, ok? E ele é chamado, o nome desse complemento do verbo aqui é chamado de objeto direto, ok? Lembrando ali que no verbo transitivo direto, nós fazemos a pergunta o que para coisas e quem para pessoas. Fica mais fácil para identificarmos no verbo transitivo direto. Ok? Agora aqui no verbo transitivo indireto, ele também não tem sentido completo, exige um complemento, mas ele precisa vir com preposição. E o nome desse complemento é objeto indireto. Observem aqui o exemplo. O público assistiu ao belo espetáculo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, no caso aqui, o que ele assistiu a quê? Ao belo espetáculo. Então, nós observamos aqui a preposição a, mas o artigo o. Temos aqui uma combinação de preposição mais artigo. Então, indica aqui nesse complemento do verbo, que é chamado de objeto indireto, indica que ele tem preposição e completa o significado do verbo. Então, ali, quando tem preposição, o verbo é transitivo e indireto e o nome do complemento, objeto indireto. Sempre nós vamos fazer a pergunta ao verbo depois do verbo transitivo e indireto com a preposição que inicia o complemento, tá? Então, aqui no caso é a preposição a, então nós perguntamos ao verbo, o público assistiu. Assistiu a quê? Correto? E ali temos as preposições a, ante, após, até, com, contra, desde, né? E várias outras ali. Aqui nós temos também o verbo transitivo direto e indireto. Ele vai exigir dois complementos, tá? Também chamado de verbo bitransitivo, ou, né, aqui no caso, direto e indireto ao mesmo tempo. Ele vai exigir dois complementos. Um complemento, ele vai vir sem preposição, que é o objeto direto, e o outro complemento, ele virá com preposição, que é o objeto indireto. Então, ali nós temos um exemplo. O maestro ofereceu flores aos intérpretes. O maestro ofereceu. Fazemos umas perguntinhas após ao verbo para identificarmos. Ofereceu o quê? Flores. A quem? Aos intérpretes. Então, aqui nós temos o complemento flores, que não tem preposição, que é chamado de objeto direto.
Aqui nós temos um outro complemento que vem acompanhado de preposição, que é o objeto indireto. Então, sempre fazemos a perguntinha o que e, de acordo com a preposição que vem depois, fazemos a pergunta ao indireto, né? O que, a quem. Ou pode vir o indireto primeiro. O maestro ofereceu aos intérpretes flores. Ele ofereceu a quem? Aos intérpretes. O que? Flores. Correto? Então, ali, para o verbo transitivo direto e indireto, ele vai exigir dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Correto? Então, vamos agora ali às vozes verbais, as vozes do verbo. Como assim o verbo tem voz, né? Voz verbal indica o processo de relação estabelecida entre o verbo e o sujeito da oração, né? Indica como o sujeito atua, né? Mostramos ali o comportamento do sujeito de acordo com os tipos de ações expressas pelo verbo. E elas classificam-se em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Existem alguns outros livros que trazem a voz recíproca. Aqui não tem, então nós vamos ver essas daqui. A voz ativa, como seria a voz ativa? O que eu preciso fazer primeiro? Observar na oração e separar sujeito e predicado. Achei o sujeito da oração, eu vou observar se esse sujeito pratica uma ação, se ele recebe uma ação ou se ele pratica e recebe essa ação ao mesmo tempo. Então, como assim? Na voz ativa, o sujeito da oração, ele vai praticar a ação do verbo. Ele sempre vai praticar a ação do verbo. Então, se ele pratica a ação do verbo, nós vamos chamá-lo de sujeito agente, né? O sujeito agente, porque ele que age. E o verbo, nós vamos dizer que ele está na voz ativa, ou seja, ele está em movimento, fazendo alguma coisa. Observem esse exemplo aqui. Aqui nós temos também a estrutura básica, né, formada por um sujeito, mais um verbo de ação, mais o objeto direto. Quais seriam os verbos de ação? Verbo transitivo, verbo intransitivo. Principalmente os verbos transitivos, tá? Transitivo direto, transitivo indireto. Ou o direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, aqui nós temos, João escreveu um livro. Sujeito da oração, João. Ele pratica a ação de escrever? Sim. Quem escreve? É o João que escreve o livro ou um livro ele se escreve? Não, né? Então, aqui sabemos que é o João que está escrevendo, ele está praticando uma ação de escrever. Então, aqui, se o sujeito praticou a ação, João é o sujeito agente, ok? E o verbo escreveu, nós vamos dizer que ele está na voz ativa, porque o sujeito praticou a ação do verbo. Agora, observem que tipo de verbo é esse? Ele escreveu. Escreveu o quê? Verbo transitivo direto. E aqui, um livro é o complemento do verbo escreveu, então ali é chamado de objeto direto, ok? Então ali, para o verbo estar na voz ativa, ele precisa de um sujeito que pratique essa ação do verbo, correto? Agora, ali nós temos o verbo na voz passiva. Verbo na voz passiva, nós temos dois tipos, a passiva analítica e a passiva sintética. Então, olha, quando o verbo está na voz passiva, nós dizemos que o sujeito da oração, ele não vai praticar essa ação, ele vai receber uma ação praticada por outra pessoa, correto? Deixa eu só tirar essa janelinha que aparece aqui. Ok, continuando. Isso. Então, aqui nós temos voz passiva analítica. Ela tem como uma estrutura básica uma locução verbal passiva, formada pelo verbo auxiliar, ser, mais o verbo principal no particípio e depois o agente da passiva. Como assim?
né? Então, aqui, o livro foi escrito por João. Sujeito da oração. O que foi escrito por João? O livro. Então, aqui o livro é o sujeito. E na voz passiva analítica, nós temos que lembrar que ele sempre virá com uma locução verbal. O que seria a locução verbal? Esses dois verbos juntos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, aqui, observando o sujeito da oração, o livro foi escrito, ele pratica a ação de escrever ou ele recebe essa ação? O livro não se escreveu, não é? O livro foi escrito. Uma pessoa praticou essa ação e não o sujeito da oração ali, no caso que é o livro. Então, se aqui eu tenho o livro, ele está recebendo uma ação, nós dizemos que esse sujeito é paciente. Se o sujeito é paciente, essa locução verbal aqui, foi escrito, vai estar na voz passiva, digamos assim. Mas como assim passiva analítica? Para diferenciar da passiva sintética, é a locução verbal aqui, ok? Então, na passiva analítica, terá o sujeito, uma locução verbal e o agente da passiva, porque dentro dessa oração vai aparecer quem é que pratica a ação do verbo, ok? Então, aqui, o livro é o sujeito paciente, foi escrito o verbo, né? Essa locução verbal está na voz passiva, e quem pratica a ação? Por João, ali é o agente da passiva, é a pessoa que está agindo, ou seja, ela está praticando a ação de escrever. Correto, gente? Então, ali, a passiva analítica, ela sempre será escrita dessa forma. Temos ali um sujeito, uma locução verbal e depois o agente da passiva. Certo? Sujeito da oração, a locução verbal, sempre dois verbos juntos, e depois a pessoa que pratica a ação do verbo. Agora aqui nós temos a passiva sintética. A analítica, nós temos aqui a estrutura dela, então vamos ver como que é a passiva sintética. Ela é formada por um verbo transitivo direto ou verbo direto e indireto ao mesmo tempo, na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Estabelecendo concordância com o sujeito, mais um pronome apassivador se. Ou seja, na voz passiva sintética, sempre vai ter um verbo acompanhado do pronome se, dessa parte desse pronome apassivador se. Então, aqui nós temos restaura-se livros, ok? Aqui o sujeito da oração continua sendo o livro. Então, ali eu posso dizer livros foram restaurados, ok? Livro foi restaurado, porque está no singular. Então, ali, o que diferencia, né? Aqui nós temos o verbo, na voz passiva sintética, o verbo se, que é o pronome apassivador, e o sujeito da oração. Aqui está a estrutura da voz passiva sintética. Um outro exemplo aqui. Apresentaram-se as pesquisas. Ela começou aqui com o verbo, depois vem o pronome apassivador se, e depois o sujeito da oração. Porque eu posso transformá-la em analítica. As pesquisas foram apresentadas. Certo? Então, ali, lembrando que na voz passiva analítica, ela terá o sujeito da oração, uma locução verbal e o agente da passiva. A locução verbal, lembram que são dois verbos juntos. Agora, a voz passiva sintética, ela virá com um verbo, né? O sujeito, primeiro vem ali o verbo, o pronome se e depois o sujeito da oração. Ok? E você consegue transformá-lo depois em voz passiva analítica. Então, lembre que a passiva sintética sempre terá o verbo, depois o pronome se. Ok, gente? Agora, aqui na voz reflexiva, como assim a voz reflexiva? O sujeito dessa oração, ele vai praticar uma ação e ele vai receber nele mesmo essa ação. Então, a estrutura básica é formada por um sujeito,
mais verbo de ação, mais um pronome reflexivo. Então, observe ali o exemplo. João machucou-se. O João é o sujeito da oração. Ele praticou a ação de machucar, não é? Ele praticou uma ação de machucar. Mas ele machucou quem? Ele mesmo. Então, aqui, o sujeito da oração, ele é chamado de sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele pratica a ação do verbo e ele mesmo recebe essa ação do verbo. Então, aqui nós temos o verbo e depois do verbo, o pronome se. Tá? Então, ali, para ser voz reflexiva, o sujeito da oração, ele precisa praticar e ele precisa receber a ação. Aí nós dizemos que esse sujeito é agente paciente e o verbo está na voz reflexiva. Voz reflexiva, ok? Só lembrando, voz ativa, sujeito pratica a ação do verbo. Voz passiva, o sujeito recebe a ação do verbo. Existe a passiva analítica, que tem essa estrutura, sujeito, locução verbal, agente da passiva. E a passiva sintética, ela é formada temos ali o sujeito da oração, sempre ali no final, o pronome e a passivadora aqui, o se e depois o verbo, ok? Observando do final da oração para o início. E a voz reflexiva, ela traz a estrutura de sujeito, verbo de ação, mais o pronome reflexivo, sujeito, agente e paciente, e o verbo na voz reflexiva. Ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Deixa eu só mostrar, aqui nessa outra página, nós temos a transformação da voz ativa em voz passiva, na passiva analítica. Então, ali, nós podemos observar aqui, Verdi criou a ópera La Traviata, né? Verdi é o sujeito da oração. Ele criou, então ele pratica uma ação. Observem aqui, primeiro vem sujeito na voz ativa, depois temos o verbo transitivo direto e o objeto direto, que é o complemento do verbo. Para eu passar a voz ativa em voz passiva, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui o objeto direto e transformá-lo em sujeito na outra oração, quando eu vou transformar. Pego o objeto direto dessa oração da voz ativa, transformo ele em sujeito e acrescento um verbo auxiliar ao verbo principal. E depois vem o agente da passiva, que é o sujeito na voz ativa. Ok? Então fica: a ópera La Traviata foi criada por Verdi. Temos um outro exemplo. Pedro entregou o libreto ao diretor. O libreto ao diretor. Pedro praticou uma ação de entregar, voz ativa. Verbo, o sujeito agente, verbo na voz ativa. Entregou o quê? O libreto. A quem? Ao diretor. Temos um verbo transitivo direto e indireto aqui. Então, eu vou pegar o objeto direto, colocar como sujeito da oração. Sempre o objeto direto. Então, aqui o objeto direto dessa primeira oração é o libreto. Então, fica o libreto, verbo, acrescento um verbo auxiliar. O libreto foi entregue por Pedro ao diretor. O objeto indireto continua lá no final da oração, tá? E para você transformá-la em passiva, aqui nós temos transformação da voz passiva sintética em analítica. Observem aqui o exemplo da passiva sintética. Vendem-se casas. Verbo, pronome e sujeito. Aí o que eu faço? Pego o sujeito da oração, coloco no início e elimino o pronome se e acrescento um verbo auxiliar ao verbo que temos ali, o verbo principal. Casas são vendidas, ok? Então, é bastante fácil o conteúdo, é só vocês prestarem bastante atenção ali, por isso que nós estudamos ali o
verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Eu só vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês acompanharem. Aqui. Aqui nós temos as vozes do verbo, né? Ativa, passiva e reflexiva. Sujeito é agente, pratica a ação do verbo. Ele fez o trabalho. Ele, sujeito da oração, pratica a ação verbal. Então, aqui, sujeito agente, verbo na voz ativa, verbo transitivo direto, objeto direto. Fez o quê? O trabalho. Aí nós temos um outro exemplo na voz passiva, que aparece apenas voz passiva, sem ser analítica e nem sintética, apenas passiva. Então, eu pego aqui o objeto direto, transformo em sujeito na outra oração, então fica o trabalho. Ele fez o trabalho, então o trabalho foi feito por quem? Por ele, certo? Então, aqui verbo na voz passiva. Na passiva analítica sempre terá a locução verbal, tá? E logo após a locução verbal, o agente da passiva, que é a pessoa que pratica a ação do verbo. Aí nós temos a reflexiva, quando o sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. O menino feriu-se, né? Feriu é uma ação que ele praticou em quem? Nele mesmo. Os lutadores feriram-se. Aqui já seria, na realidade, uma voz recíproca, porque aconteceu uma ação em duas pessoas. É como se eu desse um abraço em alguém. Né? Quando você vai abraçar alguém, a pessoa te abraça também. Então, é algo recíproco, ok? Então, mas podemos dizer aqui também está como voz reflexiva, certo? Agora aqui, transposição de vozes verbais. Aqui tem o certinho para vocês observarem. A lua ainda seduzia os namorados. A lua é o sujeito da oração, é um sujeito agente, porque ele pratica a ação de seduzir. Seduzir é um verbo transitivo direto, os namorados é o objeto direto. Pego aqui o sujeito da oração, o objeto direto dessa oração, passo a sujeito paciente. E depois eu uso um verbo auxiliar para o verbo principal, então fica os namorados eram seduzidos por quem? Pela lua, ok? Novamente aqui temos um outro exemplo. A sociedade devolve a confiança ao povo. Devolve o quê? A confiança a quem? Ao povo. Ok? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, aqui o sujeito da oração é... Um pouquinho. Ok. O sujeito da oração aqui, a sociedade, é um sujeito que pratica a ação de devolver. Então, sujeito agente, verbo na voz ativa e objeto direto e objeto indireto. Peguei o objeto direto, passo para sujeito da oração e ele passa a ser sujeito paciente. Então, ali, a confiança, podemos colocar ao povo, é devolvida pela sociedade. Aqui o verbo está no presente, então eu vou conjugar o verbo auxiliar sempre no tempo em que está conjugado o verbo aqui na voz ativa. Correto? E vice-versa ali, se a oração aqui estiver na voz passiva, para você transformá-lo em voz ativa, então fica, vamos pegar essa daqui, essa primeira. Os namorados eram seduzidos pela lua. Eu vou pegar aqui o sujeito, o agente da passiva, então eu vou colocar a lua. Eram seduzidos, então a lua seduzia quem? Os namorados. É a mesma coisa, aqui está em ativa para passiva, e o que pode acontecer da ativa, você transformá-lo em voz passiva, ok? Ali vice-versa, certo, gente? Aqui temos um exemplo bem básico. Carlos quebrou o copo, voz ativa. Né? Carlos quebrou, sujeito da oração, que é um sujeito agente, voz ativa no verbo. O copo foi quebrado por Carlos, ok? Ou se estivesse assim, o copo foi quebrado por Carlos. Carlos quebrou o copo. Isso é transposição da voz
ativa para a passiva ou da voz passiva para a voz ativa. Certo, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender. Eu vou deixar um momento para que vocês façam perguntas ou talvez não tenham entendido alguma coisa. Então, podem ficar à vontade agora para estar perguntando alguma coisa, tá? Vou ligar, permitir que vocês possam estar ativando ali o microfone e perguntarem. Não sei se eu consegui fazer com que vocês me entendessem. Tudo bem? Podem ligar já o microfone. Pode ativar.